Você já sentiu que parou de evoluir no PUBG Mobile? Então, entenda os motivos. Ultimamente eu tenho recebido esse tipo de pergunta lá no meu canal do YouTube e eu achei interessante responder publicamente. Porque pode ser que seja a dúvida de mais pessoas, né? E talvez essa resposta pode te ajudar em alguns pontos aí da sua jogabilidade. Beleza? Então a pergunta que eu recebi foi essa: por que eu não consigo mais evoluir no PUBG Mobile? E agora eu vou separar em tópicos a resposta dessa pergunta, beleza? Baseado na minha experiência e nos times que eu já passei, né? Eu vou trazer uma resposta um pouco mais completa e sempre assim, procurando, né, de uma forma identificar aí, né, com todos os gostos, beleza? Então, bora lá. A primeira parte aqui é estudar a parte teórica do jogo, que é um ponto onde pouquíssimas pessoas fazem. A princípio eu quero falar que isso não é só o trabalho do IGL, sabe? Se um dia o seu IGL não puder comparecer por algum motivo, seja num campeonato grande ou seja em uma scrim, o que você vai fazer? Então eu acho que todos têm que ter um olhar clínico para o jogo. Você precisa se aprofundar em posicionamento, geografia de todos os mapas do competitivo ou do mapa que você joga na casual, né? Estudar as fraquezas dos times que te rodeiam ali, os times que você pode dividir spot ou até mesmo que caem em volta de você, sabe? Vou dar um exemplo aqui. A grande maioria dos times do Brasil, eles não conseguem trabalhar fora da zona segura, sabe? Aquele dentro do gás ali, tomando dano. Então, se você chegar a encurralar uma equipe cercando ela no gás, a pessoa às vezes ela vai te ofender, sabe? Ela vai optar por um outro caminho, mas ela não vai tentar criar uma estratégia para que ela venha combater esse tipo de ação. Entendeu? Então, assim, o Instagram, muitas vezes as pessoas, eu acho assim, que elas usam ele para se difamar. Às vezes, quando você está reclamando de uma situação ali, você pode estar expondo uma fraqueza sua, sabe? E nem tudo eu acho que é questão de reclamar, coisa de dentro do jogo, sabe? São coisas que a gente pode estabelecer uma estratégia contra aquela atitude. Né? Então, assim, exclusivamente dessa parte, bora ir trabalhar, estudar mais o jogo, estuda as equipes, para que esse tipo de situação não aconteça com frequência, que quanto mais preparado você tiver sobre essa situação, melhor você vai estar de acordo aí com uma situação dessas, entendeu? E aí, se você tem dúvida de pensar sobre pressão, igual nesse exemplo que eu disse do gás, é só você pegar um carro, bater ele num compound onde tem um squad, pode ser numa casual ali, sabe? E se colocar numa situação de pressão. Quando você se coloca nessa situação de pressão, você vai criar hábitos e conforto em pensar durante pressão, enquanto você se sente com pressão, entendeu? Então, assim, essa é uma estratégia muito boa e vocês podem utilizar aí, tá? Para poder melhorar, sabe? Esse tópico aí que a gente está citando. Outro tópico aqui interessante é encarar o jogo como uma profissão. Se você encarar o jogo como uma profissão, muitas vezes, outro tópico aqui é encarar o jogo como uma profissão. Esse é um tópico importante e você precisa encarar o jogo como uma profissão. Muitas vezes as pessoas não alcançam seus objetivos dentro do jogo porque se distraem facilmente. Elas não conseguem estabelecer uma rotina de treinamento, uma rotina como se fosse de trabalho, para depois se divertir. Então, por causa disso, 1 hora de treino vira 10 minutos de concentração e 50 minutos de distração. Você precisa olhar para o jogo e se imaginar de carteira assinada, trabalhando como se fosse uma pessoa ali, se você tivesse que se você devesse ali algo para aquela pessoa. Eu preciso trabalhar 2 horas por dia. Tudo bem, se você começar a pensar assim, dentro dessas 2 horas, dentro dessa meia hora, vai depender do tempo que você tem, você vai ali criar
um ambiente totalmente sério e você pode ter certeza que isso aqui vai te ajudar bastante a evoluir, entendeu? Então, por isso que você precisa olhar para o jogo e ver como se fosse uma profissão, como se você tivesse as suas obrigações a cumprir ali dentro, entendeu? Então, esse é o tópico, beleza? Bora passar para o próximo aqui, que é ter uma sensibilidade ao jogo. E eu vou explicar, sabe, o que eu quero dizer com isso. Ter uma sensibilidade é você conseguir perceber as mudanças que o jogo traz. Muitas vezes a mudança é muito sutil e as pessoas que jogam todos os dias não conseguem perceber. Sabe, você precisa, né, cumprir primeiramente esse tópico acima, né, para você conseguir ter uma sensibilidade ao jogo. É como se você precisasse olhar para o jogo de uma maneira diferente, não só como um lugar para você se divertir, tá? Mas, por exemplo, sempre sai uma atualização, né, e o jogo ele te avisa ali por escrito o que vai ser atualizado, né? Quando é uma atualização maior, você entra na sua loja de aplicativos e vai lá, né, e atualiza, chega no jogo, atualiza e beleza. Mas e as atualizações que são pequenas? Às vezes tem uma atualização de 20 MB ou até mesmo menos no jogo e ali você não sabe, né, o que está sendo atualizado. Então, como que você vai descobrir? Porque uma coisa eu te garanto, se o jogo atualizou, alguma coisa mudou. Pode não ser na gameplay, mas alguma coisa vai mudar. Se existe atualização, existe, né, mudança, beleza? Então, se você joga com, né, uma sensibilidade ao jogo, se você está atento, você vai conseguir perceber, né, mudança no dano das armas, você vai conseguir perceber cadência de tiro, você vai conseguir perceber o recoil de algumas armas mudando, entendeu? Você só precisa aprender a diferenciar, porque se você fica ali 4 dias sem entrar no jogo, quando você voltar, né, a sua sensibilidade às armas e às situações vão estar diferentes. Você precisa se reacostumar, entendeu? E aí você precisa, né, tá jogando ali numa certa frequência, tá acostumado, tá? Tem gente que para acostumar precisa jogar todo dia, tem gente que joga de 2 em 2 dias e mantém o costume, então cada um vai saber aí, tá, o seu limite, beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eles colocaram a mira na Thompson e depois aumentaram a cadência e aí depois diminuíram o dano, entendeu? Então, assim, quando eles colocaram a mira nela, ela se tornou o meta do jogo na SMG, porque é uma arma com 50 munições e tem uma cadência alta, já tinha antes de trocar, né? E você conseguia colocar a mira, e com a mira, obviamente, você vai conseguir aí com a Red Dot atirar melhor, né, a 60 metros de distância do que se você tivesse no Iron Sight, entendeu? Então, assim, essa atualização ela foi comunicada, mas recentemente eu sinto que o dano dela diminuiu. Então, se diminuiu o dano, eu já não acho que ela deva ficar no meta. Por exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo. E, por exemplo, vamos supor que o dano da UMP aumenta, sabe? A cadência de tiro continua, né? Essas questões de recoil continuam, mas o dano aumenta. Então, eu acho que ela já entra no lugar, né, da Thompson no meta. Por exemplo, se acontecesse isso com a UMP, eu preferia pegar uma UMP do que uma Uzi. Vocês estão entendendo? Então você precisa olhar com um olhar clínico para perceber. E aqui eu dei exemplos, tá? Meramente ilustrativos. Vocês que vão perceber aí as mudanças. E depois de perceber, você pode tentar confirmar, sabe? Você pode procurar, aumentou o dano. Então eu vou dar aqui alguns tiros num alvo para eu perceber aqui se mudou mesmo, quantos tiros eu estou gastando agora. Para isso você já tem que ter feito isso no modelo antigo para perceber quantos tiros gastava antes e quantos vão gastar depois. E por aí vai, entendeu? Por aí vai. Agora vamos trocar aqui o tema. O próximo tema é parar de jogar por jogar, né? E eu ter aqui um comprometimento e eu ter metas no jogo, tá? Já foi comprovado cientificamente que nós, né, somos totalmente competitivos. Algumas pessoas são mais, outras pessoas são menos, né? Mas seja pouco ou muito,
né, somos competitivos e podemos tirar proveito dessa nossa natureza, que é ser assim. Eu não digo para você querer ser melhor do que alguém, você está jogando um TDM ali, você não tem que ganhar, cara, sabe? Você tem que ser melhor do que você foi ontem, tá? Isso é uma competição interna, é você do ontem contra você do hoje. E é assim que você vai conseguir estar sempre evoluindo. Então você vai, né, estabelecer algumas metas, tá? Você pode... Eu acho que seria interessante você criar, né, como se fosse uma tabela ou um gráfico da sua jogabilidade e analisar questões tipo de dano, tipo de kill, sabe? E pode ser também sobrevivência. E você vai fazer uma média aí de quando você for jogar sério, quando você for fazer um treinamento, você pode estabelecer esse tipo de circunstância para que você venha entender primeiro aonde você está. Depois que você entendeu ali certinho aonde você está, você vai conseguir traçar ali uma rota para ver onde você quer chegar, entendeu? Basicamente é isso, tá? Então, vou dar um exemplo aqui dessas situações que eu falei a respeito de uma screen, tá? Numa screen MD3, você pode ver quantas kills você fez, sabe? E trabalhar certinho ali uma semana trabalhando isso, colhendo dados para que depois você venha comparar e saber qual é a sua média, tá? Numa MD4, é lógico que vai mudar porque é uma queda a mais. E você pode fazer uma média diária, e muita gente joga 3 screens no dia, né? Então se for MD3 é 9 partidas, se for MD4 é 12, então dá para você fazer uma média até mesmo diária, se você não quer fazer uma média semanal ou mensal. Tá? Então, assim, você pode trabalhar dessa maneira para identificar onde você está, para depois estipular uma meta para dizer aonde você quer chegar. Tá? Isso aqui você vai acompanhar a sua evolução de perto. E se você não estiver evoluindo, você vai conseguir perceber aí naturalmente com essa atitude. Próximo tema aqui é a falta de treinamento adequado. Infelizmente, muitas pessoas entram em uma partida no espaço divertido e lá, né, ou seja, em qualquer lugar do jogo, não tem a mínima ideia do que fazer, sabe? Muita gente joga TDM por jogar, sabe? E isso é um pouco triste, sabe? Então, se você tem um esforço e não tem um retorno em eficiência, infelizmente, você vai ficar carente em alguns aspectos, tá? O treinamento adequado ele costuma funcionar muito, porque ele vai trazer ali, né, a sua fraqueza ou até mesmo uma meta, né, como eu citei no tema de cima, e vai te ajudar ali a alcançar essa meta, entendeu? Você pode identificar o porquê que você não está matando, o porquê que você não está sobrevivendo e trabalhar com um treinamento adequado em cima daquela meta, entendeu? Então, assim... eu acho que todos precisam de um treinamento adequado, todos precisam ter um rumo para onde ir, né, uma meta, e do treinamento adequado para alcançar aquela meta, sabe? Uma coisa que é muito, mas é muito bacana no cenário de PUBG Mobile inteiro aqui é que se você chamar um pro player no privado ali do Instagram, ele vai te responder, cara, as pessoas, elas me responderam e isso é muito animador, sabe? É claro que eles não vão me passar uma receita, um treinamento completo para que eu faça, mas eles vão te dar pistas, eles vão te dar dicas, sabe? E com essas dicas você pode chegar a algum lugar, tá? Então, por exemplo, se você trabalha para se superar, pode ser na arma Uzi, no TDM, pode ser que você não vai matar mais, pode ser que se o inimigo aparecer muito longe, você atirar e ele atirar de volta, ele vai te matar se ele tiver com uma M4. Mas o interessante é você se superar, você criar intimidade com a arma, criar intimidade com o mapa, com o seu spot. Então, quando você vai jogar casual, você pode cair no seu spot para que cada vez mais você conheça todos os pixels que tem lá, sabe? E tudo isso vai fazer também uma grande diferença, tá? Outra coisa que vocês também podem optar é fazer um investimento em um treinamento adequado. Eu, por exemplo, estou com um curso de 9 meses de duração que tem aí todos os principais temas para o jogador evoluir completamente de forma individual, tá?
quando eu fui montar esse curso, eu queria a princípio fazer algo que fosse voltado para os times, sabe? Porque assim, graças a Deus eu recebi algumas propostas e infelizmente, né, eu não consegui atender, né? Mas depois que eu vi que eu não conseguiria atender, eu preferi, né, criar esse curso. Mas pensando aqui e analisando todos os times que eu já passei e as dúvidas desde os melhores até os piores, desde os que jogam nível alto aos que não jogam, né, eu entendi que primeiramente a gente precisa trabalhar o individual. Se você quer que o seu coletivo vá bem, todos os elos da corrente eles têm que ser fortalecidos. Então, por isso que a gente primeiro trabalha, tá, o individual. Então, depois a gente vai iniciar o trabalho em equipe. Eu penso sim em trabalhar com equipes, sabe? Trazer ali alguns modelos, algumas atitudes que são, né, coerentes dentro do cenário profissional do jogo, sabe? E trazer algo ali voltado para equipes. Mas, por enquanto, eu estou trabalhando o individual, para que eu venha fazer ali um serviço de forma completa, tá? Então, eu estou procurando assim toda a estrutura para condicionar os jogadores e deixá-los aptos para o trabalho em equipe. Sabe, eu acho assim que é um valor muito, mas é muito barato, que é R$ 49,90. Sabe, que você vai investir mensal no curso. E às vezes, se você até mesmo não tiver esse dinheiro, né, você pode procurar, né, vídeos que são relacionados a isso. Sabe, eu quero falar assim que com gameplay a gente aprende pouco. Com highlight, nossa, mas aí é menos ainda. Mas se você procurar uma pessoa que é voltada com esse conteúdo, que é voltado com um conteúdo de dicas, seja no Facebook, seja em todas as plataformas aí, você vai achar gente que trabalha, né, dessa maneira. Eu mesmo tenho um canal onde eu trago algumas dicas mais básicas, eu procuro assim estabelecer algo que não venha a funcionar só para o iPhone ou só para o Android, entendeu? Eu trago algo básico, mas que vai ser funcional, independente do seu aparelho, independente aí dos seus gostos e da sua função, tá? Vai ser algo aí que vai voltar, sabe? Eu entendo, assim, que os memes, né, eles praticamente dominam aí a questão de gosto, né, do pessoal, né? Mas você também investir tempo, sabe, em assistir algo que vai te produzir alguma coisa pode ser muito interessante, tá? Então, eu acho muito viável que você venha, né, analisar tudo isso e procurar praticar, tá? Se você tem o dinheiro, faz o curso, eu te aconselho demais. Mas se você não tem, tudo bem, procura conteúdo gratuito, porque na internet existe muito conteúdo gratuito, inclusive igual esse que eu estou fazendo. Fechou? Agora vamos passar para o próximo tema, que é a falta de suporte. Os melhores jogadores, eles são os melhores porque eles têm uma equipe inteira atrás deles para fazer com que as coisas funcionem, sabe? E aí eles podem ficar tranquilos e focar apenas na evolução. Mas esse é um tópico que você não vai alcançar sem ter pelo menos, sei lá, pelo menos 4 temas aqui acima, sabe, desses aqui. Você não vai alcançar esse primeiro, você vai precisar alcançar quase todos ali para ter, né, um suporte, uma assistência, tá? Então, assim, se você é IGL, aí você faz a escalação, você resolve os problemas do time e ainda tem que trabalhar sua função, tem que trabalhar posicionamento, tem que estudar mapa e tem que fazer tudo, você vai ficar muito desgastado e, assim, o desgaste vai impedir com que você evolua em uma dessas áreas, sabe? Quem dirá em todas, né? Então, assim, você precisa focar o seu desenvolvimento e ainda falando aí, quem tem condições de investir, seria interessante um time que tem um coach, um time que tem uma manager, sabe? Alguém que venha gerenciar o seu time, que venha assumir, sabe, à frente disso para poder, né, trazer aí uma melhoria para o time, para deixar os jogadores fazendo o que eles têm que fazer, que é, no caso, jogar, entendeu? E o próximo tópico aqui, né, é o orgulho. Eu acho assim que tem gente que não tem coragem de pedir ajuda e isso impede eles de evoluir, sabe? Eu mesmo aqui no meu direct eu recebo muita pergunta que é simples, sabe? É muito simples e são de pessoas que eu não conheço.
As pessoas que eu conheço, eu já ouvi muitas vezes que elas têm dificuldade de perguntar algo que é simples. E eu acho que não deveria ser assim. Você não tem que ter uma postura de quem sabe de tudo. Você tem que ter uma postura humilde, porque você precisa ter liberdade para perguntar para qualquer pessoa, seja para um jogador, seja para alguém que já parou de jogar, seja para um coach, para uma manager, seja para qualquer pessoa do staff. Sabe? Então, assim, a gente tem que mudar a postura da gente, procurar não ser orgulhoso, tá? Não trabalhar de forma, assim, como se você fosse superior, sabe? Porque a gente pode precisar de qualquer pessoa e de qualquer posição, sabe? Então, assim, eu mesmo não me porto de um jeito que eu sei de tudo, e isso é fundamental para que eu venha alcançar, porque se você acha que tem algo, né, vai ser difícil você correr atrás daquilo que você acha que já tem. Então, eu acho assim que a gente tem que ser mais humilde, tem que ser menos orgulhoso e tem que entender que as engrenagens que faz a máquina funcionar não é uma só, são muitas. Então, a partir daí a gente pode, né, tirar de base. Fechou? Então, eu espero ter respondido a pergunta, sabe? Eu espero ter colocado tudo de uma forma que quem começou agora no jogo ou quem joga há muito tempo possa ter entendido, sabe? Eu agradeço todas as pessoas que têm vontade de melhorar e ficaram até aqui no final. Então, muito obrigado a todos e fui.